A paz do Senhor, eu sou o pastor Alexander Silva e você está no meu canal. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações sempre que postarmos novas mensagens, deixar aquele like abençoado, compartilhar, enfim, comentar. E para você que está assistindo, bem-vindo ao Devocional da Semana. 1 Samuel, capítulo de número 16 e o verso de número 13. 1 Samuel, capítulo 16 e o verso de número 13 nos diz a palavra do Senhor. Então Samuel tomou o vaso de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Olha que texto maravilhoso, onde vamos falar no nosso devocional desta semana. Davi, todos conhecem a história, o contexto, tudo que se trata de Davi. Davi é aquele menino conhecido por destruir aquele gigante chamado Golias. Todos nós sabemos sobre a vida de Davi. Mas quando olhamos para o livro de 1 Samuel, no capítulo 16, nós vemos o dia onde Davi foi ungido como rei de Israel. É interessante que no momento que Samuel vai colocar o azeite sobre a cabeça dele, o Espírito do Senhor se apodera de Davi. Se você ler a sequência do texto, tu vai ver que o Espírito do Senhor estava sobre Saul. Mas no momento que Davi é ungido, o Espírito do Senhor sai de Saul e se apodera de Davi. Eu estava refletindo e pensando sobre esse texto. Saul, ele não perde o trono. Saul, ele não perde a soberania dele sobre Israel. Saul, ele continua sendo o monarca dos hebreus. Mas ele está sobre o trono, mas ele está sem a presença do Senhor. Ele está reinando, mas está sem a presença do Senhor. Ele está na mídia, ele é famoso, ele está nos holofotes, ele está em todos os lugares. Saul, ele reina sem a presença do Senhor. Mas enquanto Saul está reinando sem a presença do Senhor, tem um menino chamado Davi lá no meio do pasto, lá no meio das ovelhas, cheio da presença do Senhor, apoderado da presença do Senhor. E essa reflexão fala muito comigo. Aquilo que nós temos como primazia na nossa vida, aquilo que nós temos de mais importante, tudo que nós temos tem que prevalecer a presença do Senhor. De que adianta estar no trono sem a presença de Deus? Do que adianta estar sendo aplaudido sem a presença de Deus? Do que adianta estar no alto da mídia sem a presença do Senhor? O que adianta ter o nome famoso nas melhores revistas, nos melhores sites, sem ter a presença do Senhor? Davi é um exemplo para mim e para você, que está no anonimato, está esquecido dentro da casa do Pai, lembrado sempre por último, melhor dizendo, mas cheio da presença do Senhor. Eu quero falar contigo sobre isso. A presença de Deus tem que ser principal na minha e na tua vida. Não tem nada mais importante do que nós ter a presença do Senhor. Veja que quando Davi assume o reinado, quando Davi está no trono, quando Davi é o monarca de Israel, o soberano deles, ele está cheio da presença do Senhor. Mesmo ele estando dominando Israel, mesmo ele estando rei sobre Israel, Davi tem momentos de falha, momentos de dificuldade, momentos onde ele erra. Mas aqui que está a diferença entre Davi e Saul. Saul, quando ele erra, ele não vai atrás para tentar corrigir o seu erro. Simplesmente ele perde a presença. Ele reina por um período de tempo sem a presença. Que reinado é esse sem a presença? Davi está no trono agora e está reinando, mas mesmo assim acaba cometendo erro. Mas mesmo errado, ele vai fazer uma análise da sua vida. E é por isso que ele vai escrever o Salmo 51 e o verso de número 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Davi, ele reconhece o seu erro e está dizendo: pode me arrancar o trono, pode tirar de mim a soberania de Israel,
pode tirar de mim tudo aquilo que me considera importante, pode tirar meu nome da mídia, pode tirar minha foto dos melhores cartazes, pode tirar tudo isso de mim, mas não tire a tua presença de mim. Davi valoriza o que tem de melhor, a presença. Entenda que Saul, ele não perdeu o trono, ele perdeu a presença. Ele não perdeu a soberania dele de Israel, ele perdeu a presença. Então Saul perdeu tudo, mesmo estando no trono, mesmo sendo soberano, mesmo sendo o mais importante de Israel. Ele era nada, porque ele perdeu a presença. Davi, quando ele erra, ele abre mão de tudo, abre mão do trono, da soberania, do nome famoso, ele abre mão de tudo e ele faz um acordo com Deus. Deus, não retire a tua presença de mim, porque a tua presença em mim me coloca no caminho certo, no caminho reto. Eu deixo essa palavra para você. Perca tudo, mas não perca a presença. Abra mão de tudo, mas não abra mão da presença do Senhor, porque é a presença do Senhor que coloca você no caminho certo. É a presença do Senhor que faz você fazer as melhores escolhas, as melhores decisões. É somente através da presença do Senhor. Não abra mão da presença e não faça nada para perder a presença. Mas o dia que você acabar cometendo um erro na tua caminhada de vida, lembre-se que o mais importante é manter a presença, conquistar a presença e valorizar a presença do Senhor. Deixa essa palavra, essa reflexão, esse devocional para você. A presença de Deus é mais importante do que o maior trono. A presença de Deus é mais importante do que tudo na minha e na tua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.